Olá, amigos. Estamos vivendo um problema no Brasil hoje de legalidade, de princípios constitucionais que não são respeitados. Mas esse problema não começou agora. Não é um problema que simplesmente surgiu do nada. É um problema que vem de alguns anos. O Estado, ele é tripartido. Ele tem o poder legislativo, que faz as leis, é o responsável por meio dos nossos representantes eleitos legitimamente, de fazerem as leis. O executivo, o nome já diz, ele executa, né? A administração pública, ele gere a administração pública. E o judiciário, ele decide as demandas que são levadas até ele. Ele decide de acordo com a legalidade das leis feitas pelo legislativo. Ele decide de acordo com a Constituição Federal, que foi feita pelo Poder Legislativo no seu poder constituinte originário, quando houve a Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós temos o Poder Judiciário de primeira instância, nós temos os tribunais dos estados e do Distrito Federal, e nós temos o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir as causas se violaram ou não a legalidade. Ele não entra em mérito de processo, ele não entra em prova, ele entra para saber se foi respeitada ou não a lei, se houve ou não alguma ilegalidade naquele julgamento de primeira e segunda instância. E nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal. Este é que não entra na questão de prova mesmo. Ele vai analisar se houve malferimento, violação de algum princípio, garantia ou norma previstas na Constituição Federal de 1988. O problema é quando os órgãos invertem os seus papéis e começam a entrar uns nas atribuições do outro. O judiciário não pode legislar. Ontem mesmo, em um julgamento, a ministra Carmen Lúcia falou no seu pronunciamento isso, disse que o Poder Judiciário não faz leis, ele julga conforme as leis. Aí é que está o problema no Brasil. O Poder Judiciário não vem julgando conforme as leis, e pior do que isso, ele vem fazendo leis. Exemplo, taxação dos inativos. Quando lá atrás o STF decidiu que os inativos, ou seja, os aposentados e pensionistas, poderiam ser taxados, pagando previdência social, pagando INSS. Para quê? Para receber algo após a morte? Só se for. Outro exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição proíbe, veda. A lei proíbe, veda. E aí o STF legislou, admitindo a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E depois, para piorar, veio o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que deveria ser um fiscal do Poder Judiciário, um órgão de fiscalização externa. Mentira, porque ele é de fiscalização interna, porque ele é composto, em sua maioria, por membros do Judiciário, inclusive o seu presidente, é o mesmo presidente do STF. É um absurdo. É coisa para inglês ver. E quando eu dei esses dois exemplos, alguém pode dizer, é porque é evangélica, está falando aí de novo de gay. Não tem nada a ver. Estou falando de lei, estou falando como advogado e professor. Estou falando de legislação. No momento em que você permite que um poder extrapole o seu poder, extrapole a sua atribuição, como, por exemplo, o Poder Judiciário legislar, você abriu a porteira para ele legislar sobre qualquer coisa. Para ele legislar sobre o que quiser, como fez agora. Rasgou a Constituição, o STF, no momento que disse que os governadores e prefeitos é que têm competência para determinar se abre ou fecha comércio, se o cidadão pode ou não andar ferindo o direito constitucional de ir e vir.
A Constituição diz que apenas o presidente da República pode, em determinados casos bem específicos e ali bem determinados. Mas aí veio o STF. Por quê? Porque anos ele já vem invadindo a competência dos outros poderes e rasgando a Constituição e faz uma decisão arbitrária dessa, e o cidadão faz sabe o quê? Nada. Bateu palma, muito cidadão ficou batendo palma, porque com medo, apavorado em casa, os governos dizendo milhares de mortes, milhares de mortes. Ontem, o governo do Rio de Janeiro já voltou atrás de mais de 1.170 e poucas mortes, que era declarado de coronavírus, agora já não é mais coronavírus, é outro, morreram de outra coisa. E o cidadão apavorado em casa e ignorando os seus direitos e garantias individuais, porque o cidadão brasileiro ignora os seus direitos e garantias individuais, ele não se conhece. E agora, pela primeira vez, depois de muito tempo, esta geração está sofrendo o peso da mão do Estado, impondo normas que não existem na lei, na Constituição, como o direito de envio suprimido, cidadãos sendo presos, mulheres sendo algemadas, surfistas sendo postos para fora do mar, estavam sozinhos ali, mulheres de biquíni na praia sozinhas, fazendo uma caminhada, algemadas, violação de direitos e garantias individuais, como nunca se viu nesse país. E o STF, calado. E o Ministério Público, calado. E a OAB, calada. A única voz que se insurgiu foi a do presidente da República. Para muitos ainda o criticarem. Sabe por quê? Porque não entraram na tua casa ainda, tu que reclamou. Para te arrastar a tua filha, arrastar a tua mulher. Por quê? Por qualquer acusação. Basta uma ligação para um disque alguma coisa. E aí violam o asilo inviolável, que diz a Constituição ser a sua residência. Como fizeram hoje com várias pessoas. Como fizeram hoje com humoristas, empresários, deputados, com várias pessoas. Uma ordem do STF, um tribunal que deixou de ser uma corte constitucional que decide as mais altas demandas da nação, se foi violada ou não a Constituição, para comandar batida policial, inquérito policial, como qualquer delegacia poderia fazer. Aqui não estou desmerecendo a delegacia, é porque eu tenho que falar, porque a gente distorce em tudo, né? Mas algo que qualquer delegacia, qualquer autoridade policial poderia conduzir. Ah, mas tem a competência porque tem deputado federal, tem deputado estadual, certo, tem a competência. E aí quer dizer, então, que o ministro do STF, a Corte Maior, que deveria preservar o direito de garantia individual de inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade da correspondência, inviolabilidade das comunicações telefônicas, telemáticas e informáticas, aí esse mesmo órgão que deveria preservar isso, numa canetada, quebra, viola de várias pessoas por causa de acusações sem o mínimo de fundamento, por causa de acusações com indícios parcos. É isso, brasileiro, o que conseguimos, flexibilizando os nossos direitos e garantias individuais. Quando o Lula foi processado, vários vídeos eu gravei, várias twitters, apesar que no Ceará ninguém lê Twitter, mas escrevi no Twitter, escrevi no Facebook, publiquei no Instagram que o juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol eram dois violadores de prerrogativas de advogado e dois violadores da Constituição Federal. É um absurdo quando você tem um juiz que viola a Constituição. Avisei muito. E todos sabem o quanto eu não gosto do PT. Por quê? Porque acabou com o dinheiro da nação, furtou o peculato, furtou no popular o crime de peculato na legislação e vários outros crimes, tráfico de influência, tudo que você imaginar. Pessoas ficaram bilionárias, enquanto a saúde, a educação e a segurança do Brasil definharam até chegar ao ponto que chegaram.
Nós vivemos em um país de terceiro ou quinto mundo, onde pessoas são mortas igual mosca. 1.800 mortes no Ceará esse ano, de homicídio, mais coronavírus. Pode ter certeza. Mas o povo, enquanto não era só pela televisão, prenderam o Lula. O Lula, eu também penso que o Lula é um bandido, é a minha opinião, que eu estou dando a minha opinião. Chefe de quadrilha. O PT, na minha opinião, é uma quadrilha das piores do Brasil, uma facção criminosa. Claro que tem gente boa ali dentro, tem, eu conheço. Pelo menos um eu conheço do PT que eu nunca soube de nada errado dele. Certo? Deputado aqui do Ceará. Mas, na minha opinião, no geral, é uma quadrilha e chefiada pelo Lula. Mas quando eu via o Moro nos julgamentos, eu assisti aquelas fitas de julgamento todas, era revoltante a forma que um juiz conduzia de forma parcial, em conluio com a acusação. Se algum dia tu for acusado de um crime, não estou entrando aqui no mérito de culpado ou inocente, porque vários inocentes respondem processos criminais, vários. E também culpados, é lógico. Mas no dia que você responder um processo criminal, você não vai querer ter um juiz em conluio com a acusação. Casadinho, já tudo certo. Você vai querer um advogado que tenha as prerrogativas respeitadas. Você vai querer ser defendido com todos os princípios e direitos, garantias legais individuais da Constituição Federal devidamente respeitados. Mas as pessoas aplaudiam, as pessoas batiam palma quando via ali o Moro rasgando a Constituição, com aquele ar dele de soberba. E nós, conhecedores do direito, nós que conhecemos qual é o seu direito, cidadão, eu e outros juristas, avisávamos, dizíamos que aquele homem era um perigo para a nação, que aquele homem, e o Deltan Dallagnol também, era um perigo para a nação, rasgavam a Constituição diariamente com o aplauso do povo brasileiro. Está aí o resultado. Onde é que nós chegamos? A Corte Maior, que deveria preservar direitos e garantias individuais, por exemplo, uma investigação dessa, que teve hoje celulares, notebooks, casas invadidas, tudo. Se fosse um juiz de primeira instância, o mesmo processo, com as mesmas provas, com os mesmos indícios, entraria-se com um recurso ao tribunal, ou ao STJ, ou ao STF, e o STF iria garantir, deveria garantir que não houvesse as apreensões daquela forma. Não é assim que se age. Primeiro se tem que haver um chamamento do acusado para prestar esclarecimentos. Depois disso, se houver fortes provas, porque para você violar domicílio, para você chegar na casa do cidadão 6 horas da manhã, a polícia na porta, para você entrar na casa do cidadão desse, para você pegar o seu computador, o seu celular, tem que ser fortes provas, não é qualquer indício, não. E hoje, vergonhosamente, o ministro que eu me formei lendo os livros dele, Alexandre de Moraes, no tempo que ele tinha cabelo, eu tenho até uma foto com ele dessa época. Os livros de direito constitucional eu estudava pelos livros que ele escrevia. Hoje, ele chega no STF e começa a fazer tudo o contrário do que ele escreveu. É de impressionar. Eu não sei realmente aonde é que o Brasil vai parar. Mas uma coisa, eu vou finalizar esse vídeo para não ficar muito longo lhe dizendo. Tome postura. Você, cidadão brasileiro, tome postura no sentido de exigir os seus direitos e garantias individuais quando eles são violados em outra pessoa. Porque quando ele é violado em outra pessoa e você não fala nada, quando chegar em você, também ninguém vai falar nada, não. E você não queira saber o que é ser vítima de injustiça. Você não queira saber o que é um cidadão de bem, ser levado algemado pela polícia no camburão. O que é um cidadão de bem, ter o seu celular apreendido, o seu notebook apreendido. É a polícia na sua casa, 6 horas da manhã. Eu já advoguei em vários e vários casos, onde cidadãos de bem tiveram sua intimidade, a sua vida privada violada e a sua honra manchada, maculada. E nunca mais volta ao normal.
Então, eu estou aqui para te dizer, não compactue com a violação da tripartição de poderes. Quem tem que fazer lei é o legislativo. Quer casamento de pessoa do mesmo sexo? Elejam representantes que queiram votar isso e que mudem a lei. Quer taxação de nativo? Elejam representantes que possam fazer uma lei mudando isso. Não aceitem que o judiciário legisle, porque se ele legisla sobre uma causa qualquer hoje que você concorda, amanhã ele vai legislar sobre uma que você não concorda. Não aceite que violem direitos e garantias individuais de pessoas porque você não conhece, porque não é da sua família, porque não é você. Olha, em um país onde as pessoas têm consciência dos seus direitos e garantias individuais constitucionais, uma moça daquela, de biquíni, se não chamada na praia, teria gerado uma revolução no país. Não estariam ainda de panelar assim, gritando em janela, não. Iriam para as ruas exigir que os direitos e garantias individuais fossem respeitados. E aí chegamos no Brasil de hoje, onde a bandeira nacional não é respeitada mais nem pela Polícia Militar do Ceará. Aqui não estou generalizando a corporação toda, porque eu tenho certeza que tem policiais que respeitam. Mas o que nós vimos foi isso. Chegamos ao ponto de a bandeira nacional ser desrespeitada. Chegamos ao ponto de o STF violar garantias individuais com base em parcos indícios, enquanto deveria estar preocupado em julgar processos que estão lá amontoados há décadas. Chegamos ao ponto de ver o STF julgar processo em 24 horas, negando a reabertura do salão de beleza no Ceará, em uma decisão contrária ao decreto do presidente da República, decisão do STF, contrária ao decreto do presidente da República, que determinou os salões essenciais. Ah, mas não é essencial, não. É essencial para milhares de profissionais de salão de beleza que dependem daquilo ali para alimentar os seus filhos, para sustentar sua esposa e seus filhos e contribuir em casa com marido, esposa e tudo, trabalho em salão. É essencial. Todo ganha-pão é essencial. Então, não aceite violação de direitos e garantias individuais, mesmo quando são violados em outras pessoas, porque um dia chegará até você. Eu só posso lastimar, mas nós não podemos desistir. Nós temos que ter fé que o Brasil pode melhorar. Pedir a Deus que melhore. Aprendermos a votar melhor e exigirmos das autoridades já constituídas que respeitem a Constituição Federal.